Olá, meus amigos, minhas amigas. Humberto Adame falando, programa Negros Online, da Universidade Zumbi dos Palmares. Não esqueça do seu vestibular. Estamos hoje aqui com o historiador Carlos Machado e também o nosso queridíssimo Tadeu Caçula, sociólogo e sambista. A nossa pauta hoje é racismo ambiental. Não se esqueça do vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares. É isso aí. Quem quer começar? Como é que falamos de racismo ambiental? É uma pauta que está muito em voga, vai aumentar por conta da troca de governo. A pauta ambiental voltou a ser valorizada, como tem que ser. E para pretos e pardos em geral, a gente tem que ver que é um assunto fundamental. Racismo ambiental combate pobreza e racismo ambiental preserva, o combate ao racismo ambiental preserva o meio ambiente também. Então é isso. Quem quer começar? Vai lá, Carlos. Então, vamos lá. Então, assim, agradeço pelo convite. O racismo ambiental, ele é uma forma, que eu entendo, de racismo institucional, em que pessoas negras sofrem danos ambientais, como poluição, efeitos de desastres naturais, numa taxa desproporcionalmente alta em relação à população branca, né? Então, isso é gravíssimo, porque isso impacta na saúde física e mental da nossa gente, né? E cria disparidades em diversas esferas da vida, como transporte, moradia, infraestrutura, saúde, oportunidade econômica. E isso tem um recorte étnico muito, muito sério, né? Então, e quem se beneficia e quem sofre com isso, né? Quem se beneficia geralmente são os brancos, amarelos, né? Quem se sofre com isso geralmente é a população negra, que é a maioria, e a população indígena também, né? Pensando em emissão de carbono, né, existem pesquisas que indicam que os 10% mais ricos do Brasil, por exemplo, emitem 50% do carbono que impacta no meio ambiente, né? Enquanto que os 50% mais pobres, eles emitem 10% do carbono. Isso é muito É, grave, né? é. E aí você tem lucros, né, dessa destruição que ficam com os de cima, né? Os que controlam a pecuária, mineração, o agro, o petróleo, a especulação imobiliária. E Sim. quem Deixa sofre eu, com isso, né? Pode falar. deixa eu passar a bola aí para o nosso Tadeu Caçula, mas eu quero dizer que isso é uma pauta econômica também, antes de racial, porque eu tive, por exemplo, numa viagem do Consulado Americano, Departamento de Estado, Uhum. e International Visitor Leadership Program. E lá, o movimento negro falava muito dessa questão de racismo ambiental. Isso aí, a primeira vez foi em 2001, segunda vez foi em 2011. Estava muito começando aqui a questão do racismo ambiental. E o Robert Gula, e aqui não tinha muita informação. Então, lá, eles questionavam o tempo todo a distribuição de recursos públicos, né, pela Constituição, em juízo, por conta da influência e do impacto na população negra. Então, por exemplo, a população negra de um determinado local, com projetos com alto custo de impacto ambiental, era sempre colocada nas terras dos negros, né? Uma garagem, lavagem de navio, Cunha na Costa. Então, esses projetos que têm alto impacto ambiental eram questionados em juízo, e também a questão da distribuição de recursos. Mas agora eu quero ouvir o nosso querido Tadeu Caçula, para ele dar as suas primeiras pinceladas no tema aí. Olha lá, Caçula.
Obrigado, Humberto. Um prazer estar aqui com você, que é uma referência para a gente. Carlos Machado, professor Carlos Machado também, que é um amigo querido, que tem aí também o meu respeito e admiração por tudo que vem produzindo nos últimos anos, em pensamento, em produção intelectual, bibliográfica. Então, também é uma grande referência. Um prazer estar aqui no Negros Online. Eu acho que essa é uma pauta, de fato, muito sensível para, sobretudo, nós, né, que somos descendentes dos povos das diásporas africanas, mas também uma pauta sensível para os povos originários. Quando a gente vai falar da questão do racismo ambiental, são esses dois povos mais impactados. Quando a gente recorta no Brasil, mas quando você vai ampliar para um processo global, nós também temos que compreender que o modelo e o sistema capitalista é que promove essas desigualdades, é que promove todo esse processo dessa disparidade no que tange a questão do racismo ambiental, né? Quando você pensa o meio de produção capitalista do norte global, que explora o sul global de uma forma muito latente e de uma maneira também ampla, a gente compreende que esse sistema capitalista coloca essa população num sistema, num lugar de muita fragilidade. Quando a gente recorta aqui no Brasil, por exemplo, nos últimos 4 anos, esse agravamento se colocou de uma forma muito mais agressiva, né, com relação, sobretudo, aos povos originários, com relação à questão dos garimpos, dos garimpeiros que devastaram terras inteiras dos povos originários, comunidades quilombolas que também foram afetadas por esse processo, né, do que foi a questão do garimpo, do que foi a grilagem, do que é esse processo também desse modelo capitalista a partir do agronegócio, muito bem trazido aqui pelo professor Carlos. Mas também, quando a gente traz para os espaços urbanos, né, sobretudo grandes cidades, como uma cidade de São Paulo, um espaço como esse, que é a maior cidade da América Latina, que também tem alguns aspectos de um racismo ambiental, quando você percebe que a população preta, pobre, de baixa renda, está em lugares mais degradados da cidade, sem saneamento básico, com esgoto a céu aberto, com moradias precárias, com áreas ali que tem pouca estrutura urbana para que essas pessoas, de fato, tenham condições de ter uma vida digna e plena. Então, quando a gente vai discutir a questão do racismo ambiental, seja no campo, seja na cidade, ou seja numa macrovisão dentro de uma geopolítica que coloca o norte global explorando absurdamente o sul global, esse racismo ambiental ele se instala. E aí tem uma questão também para poder fechar essa primeira pincelada, como você mesmo trouxe aqui, Humberto, pensar que o que ocorre sobre esse sistema macrocapitalista para empurrar, por exemplo, resíduos de empresas farmacêuticas, indústria de empresas que trabalham com a questão têxtil, que levam, que depositam containers e mais containers de lixo, né, no sul global, e sobretudo em países da África. Isso também tem a ver com o sistema capitalista e como esses territórios são vistos aí como descarte, né, como espaços em que esse racismo ambiental vai se instalando. Então, essas moradias precárias, a grilagem de terra, esse agravamento dos últimos 4 anos, agora esse governo neoliberal, que liberou nessa grilagem, que liberou a questão do garimpo ilegal nas terras indígenas e nas comunidades quilombolas, tem a ver com esse processo grave e que é tão urgente que a gente, de fato, se aprofunde nessas discussões, nas reflexões e apontando caminhos de erradicar essas diferenças que impactam aí nessa questão que a gente conhece como racismo ambiental. Mas vocês acham que essa pauta ela ficou só na teoria ou ela hoje tem uma influência importante na decisão dos caminhos do país? Porque a pauta ambiental, nós todos que fazemos a questão ambiental desde 2000 e pouco, desde 92, na época 92, achamos que a pauta ambiental ela avançou, mas ela ficou muito a desejar, especialmente nos últimos 4 anos. E dentro dessa pauta ambiental, a pauta do racismo ambiental ficou também muito esquecida. Como é que vocês veem hoje, concretamente, né, para além das teorizações, né, essa coisa de se falar de racismo ambiental e que resultados vocês acham que podem ter no Brasil em todos os seus lugares, né? Então, por favor, fale. E o nosso Carlos Xavier, que eu esqueci de cumprimentar, que nos dirige, nos assessora, já avisou que está faltando apenas 10 minutos. Então, por favor, começa lá, Carlos. Eu entendo que essas populações elas estão desassistidas e isso acontece por causa
desses problemas de desigualdade que é gerado pelo capitalismo e também pela supremacia branca, pela dominação branca nesse país há mais de meio milênio. Então, assim, não há interesse em tocar nesse assunto, não há interesse em abordar isso, e sim pessoas que são atingidas por essa realidade, pela poluição da água, instalações de resíduos perigosos, poluição do ar, são pessoas que precisam e, e algumas delas estão atentas a isso, porque isso impacta na sua qualidade de vida, né? Então a gente tem problemas em praticamente todas as cidades do Brasil referentes a isso. E isso interfere na qualidade de vida, traz um estresse psicológico para essas pessoas. Então, eu entendo que assim o atual governo do Partido dos Trabalhadores ele precisa pensar seriamente sobre isso e nós precisamos também, de uma forma prática, termos representantes para que tenha sensibilidade para essa questão e que faça frente parlamentar, tanto no nível municipal, estadual e federal, contra essas instalações que geram tantos impactos negativos na vida da população negra e indígena. Entendo. Mas concretamente, Tadeu Caçula, porque eu quero ir para além da questão teórica e ver, quando a gente tem falado de racismo ambiental, é um racismo que atinge pretos e pardos e atinge os brancos pobres também. Na favela não tem só preto, tem branco também. O que eu quero chegar ao âmago da questão é como é que isso atinge, por exemplo, em territórios que a maioria da população é preta e parda. E o racismo entra numa forma de impacto muito mais forte atingindo a maioria da população preta e parda. Tadeu Caçula. Olha só, é importante lembrar assim que nas comunidades pobres, nas favelas, né, esses espaços, você tem também pessoas brancas pobres. Mas quando a gente coloca numa escala quantitativa, a maioria das pessoas são pessoas pretas e pardas e, portanto, é a maior parte dessas pessoas que são mais atingidas. Acho que é importante compreender que o governo está muito atento, sobretudo esse governo atual, o governo Lula, está muito atento à Agenda 2030 da ONU, que as ODS, inclusive, apontam para esse lugar de que a questão ambiental é uma prioridade global, e sendo uma prioridade global, o Brasil chama para si a responsabilidade de capitanear esse debate a partir, inclusive, de todas as calamidades e todas as barbáries que aconteceram na questão ambiental aqui no Brasil. O que eu vejo, Humberto e querido Carlos, é que este atual governo tem apontado um caminho de apresentar algumas soluções, quando faz diretamente, praticamente assim, de uma forma prática, latente, um enfrentamento a esse desastre ambiental, ecológico e, sobretudo, racial aqui no Brasil, quando há essa agenda neoliberal que destrói tudo, que vende tudo, que faz com que, de fato, se agrave essa questão dessas relações, tanto ambientais quanto raciais. Discutir racismo no Brasil em todas as suas esferas é um problema desde sempre. A gente tem hoje conseguido abrir alguns espaços, acho que agora o governo atual aponta um caminho de que, olha, queremos dialogar com isso, quando cria ali o Ministério dos Povos Originários, quando traz um Silvio Almeida para um Ministério dos Direitos Humanos, quando traz um Flávio Dino para um Ministério da Justiça, ele está dizendo, olha, queremos dialogar e entender que essas dinâmicas que ainda atingem, né, a estrutura social do nosso país, que é o racismo, precisa ser diminuída. E aí isso entra, evidentemente, na questão ambiental. Não dá para desconectar uma coisa da outra, né? Então, o que eu vejo de forma prática é que, neste período que vivemos, Humberto e Carlos, nós estamos observando uma janela de possibilidade de sair da questão teórica e partir para a questão prática, porque eu penso que é isso, né? É importante pensar a teoria, detectar o problema, pensar soluções para esse problema e, a partir dessas soluções, como que a gente coloca isso em prática. Eu acredito e vejo com muito bons olhos e com muito otimismo que a gente, de fato, vai aprofundar. De fato, ficou muito esquecida essa questão do racismo ambiental, né? A partir do que foi a ECO 92 e depois de todas as outras agendas políticas que aconteceram aqui dentro dessa questão ambiental e racial, nós tivemos aí um hiato, né? Um apagão dessa discussão e que agora a gente está conseguindo ver com bons olhos uma possibilidade de retomada com muita força para além da questão teórica, para que de fato a gente tenha condições de colocar em ações práticas
o processo de erradicar essas questões relacionadas ao racismo, como uma estrutura, né, que ordena as relações sociais do nosso país, mas também, ao mesmo tempo, como a gente vai também minimizando os impactos ambientais nessas populações, tanto dos povos originários quanto dos povos das diásporas africanas, que ainda vivem em zonas fragilizadas da estrutura da nossa sociedade. Eu acho que uma pauta boa, em termos de se falar em racismo ambiental, era uma pauta, assim, básica. Saneamento básico geral. Todos os números do saneamento básico, água e esgoto, são números muito deprimentes no Brasil e atingem a grande maioria da população pobre e, na sua grande maioria, a população preta e parda, como nós já falamos aqui. Mas tem muita gente, o índice, o percentual de pessoas no Brasil que não tem água e esgoto é muito grande. E acho que isso já resolveria um grande problema da questão ambiental se a gente colocasse água e esgoto para todo mundo. Então, tinha que ter um programa gigantesco de saneamento básico para geral. Era assim, uma coisa. E a outra coisa que eu estou vendo que está acontecendo, eu vi que o Lula fez agora aí, é a questão de retirar os impostos nas empresas que vão fazer energia solar. Acho que isso, ao nível de pessoas pobres, é um vasto um programa, porque você imagina botar aquelas placas em tudo que é favela do Brasil e o impacto que isso teria na produção, na exigência, na demanda de energia hidrelétrica, que é a matriz principal, mas você imagina a favela inteira com placa solar. Isso aí seria uma coisa fantástica e acho que atinge, sim, uma demanda proativa de combate ao racismo ambiental. Muita favela aí com placa solar, e também movimentando as pessoas que aplicam, que trabalham, que instalam. É uma grande demanda. Mas é isso, a gente já está para se despedir. Faltam menos de 5 minutos. Eu quero falar que vocês Só uma parte, acho que você trouxe um tema importante, eu peço a Go aqui para o irmão Carlos, mas quando a gente pensa na questão de uma energia limpa, né, seja a questão das placas solares como a energia eólica também, é fundamental que pensemos nas comunidades carentes ou as menos favorecidas dos centros urbanos, mas também é fundamental a gente pensar também para os povos do campo, né? Pensar as comunidades quilombolas, pensar também como que a gente vai erradicar essa questão dessa violência que essas comunidades sofrem também, né, com o agronegócio, com o sistema de produção capitalista, como que os povos originários também recebem políticas públicas que impeçam que eles, de fato, também passem por esse processo brutal desse racismo ambiental, que vai desde a questão do saneamento básico nos povos da cidade, mas que também nos povos do campo e nos povos das comunidades quilombolas, que também precisam ser incluídas num grande programa, né, nessa proposta que você brilhantemente traz, de um programa amplo, né, para todo o Brasil, seja no campo, seja nas cidades, que essas comunidades, essas populações também sejam inseridas e assistidas, né, dentro desse programa que possa erradicar aí essa questão do racismo ambiental. Só essa parte que eu acho que é importante, você trouxe aqui uma reflexão muito bacana, e como colaboração acho que era importante trazer também essa reflexão. Carlos Machado, inclusive mitigar os desastres ambientais. Inclusive mitigar os desastres ambientais, né? Porque na grande maioria dos desastres ambientais, a maioria da população que é atingida é uma população autodeclarada preta e parda e indígena também, né? A gente pode pegar o caso do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, o rompimento da barragem de Brumadinho, que matou o rio e sustentava populações inteiras, e é irreversível, de certa forma, o que aconteceu. Então é importante que você tenha também esse olhar para que esses desastres não aconteçam, né?
Então, um olhar assim de maior impacto ambiental, de proteção dessas comunidades que vivem em torno desses lugares tão arriscados. Ô, Carlos, É e aí isso aí. também lembrar que os povos também, né, que estão nas encostas, né? Essas chuvas que têm acontecido pelo Brasil inteiro, essa população que está nas encostas também são populações pretas, pobres e pardas, que estão também nessa questão desse risco ambiental, colocando a sua vida, na vida das suas famílias também, risco que precisa aí também os governos, né, municipais, estaduais e governo federal pensar também um grande programa para poder resolver essa questão, né, desses riscos que essas famílias pretas, É. pobres e pardas também sofrem nesses espaços de pouca estrutura ambiental, pouca estrutura social e urbana. Eu Eu acho que o concordo. Lula fez muito bem em retirar. O que ele fez? Ele retirou o imposto para os equipamentos de energia solar durante aí uns, eu não me lembro se até 2026, até 2028, mas isso acredito que vai ser uma coisa muito importante e vai principalmente colocar as populações mais desprivilegiadas ou mais pobres, que em sua maioria são grandes, as populações pretas e pardas, mas também tem branco, e na possibilidade de botar em qualquer telhadinho lá uma, uma placa de energia solar. A favela vai captar muito sol. Eu trabalhei como gerente jurídico geral do Banco do Brasil em Tocantins. Tocantins tem 360 dias de sol de rachar. E lá você tinha construções muito pesadas, com muito cimento e que não usavam melhor. Mas, enfim, o nosso Carlos Xavier avisa que não acabamos, portanto, despedimos aqui. Quando ele fala tempo, é só se despedir. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Abraço, até obrigado. logo. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, Humberto. Valeu, Carlos. Um abraço, gente. Não, um abraço para vocês. Obrigado.